Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para o arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada rei no porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidadela fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu fiz a leitura aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no original, tem o seu nome em hebraico, Irmi-Haru. Jeremias, ele iniciou seu ministério 60 anos após a morte do profeta Isaías. Ele estava com 23 anos de idade quando iniciou seu ministério, quando o Senhor o chamou. E o ministério do profeta Jeremias durou 40 anos. Ele nasceu mais ou menos 650 anos antes de Cristo. Aqui nós vemos no chamado de Jeremias, no capítulo 1, tanta coisa maravilhosa que o Senhor revelou. E eu vou aqui meditar um pouquinho com você na palavra de Deus, portanto, a sua atenção aqui na palavra é importante. O Senhor começa dizendo para Jeremias: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Esse é um texto maravilhoso do versículo 5. E uma versão diferenciada da palavra de Deus. Nós vemos aqui, no capítulo 1 de Jeremias, coisas importantes. Quando o Senhor pergunta para Jeremias, versículo 12,
O Senhor perguntou no versículo 11, o que é que você está vendo, Jeremias? E ele responde lá no final do versículo 11, eu vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor disse para ele, você viu bem, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então vamos entender rapidamente aqui esta palavra. A amendoeira, no hebraico, amendoeira significa árvore vigilante. Ela é conhecida como árvore vigilante. Por que ela é conhecida por árvore vigilante? É porque ela acorda depois do inverno antes das outras. Quando vem o inverno em Israel, ela desperta primeiro que as árvores. Então, ela floresce em janeiro e frutifica em março. Então, a amendoeira indicava o rápido movimento de Deus. É isso aqui que é a revelação da palavra. Ela indicava o rápido movimento de Deus. O versículo 18, o versículo 19, é para os que são chamados para se colocarem na brecha. É Deus chamando homens e mulheres para se colocarem na brecha e para apontar aos homens os seus pecados. Nós vemos aqui Jeremias, no versículo 6, recebendo de Deus uma palavra. Porque no 5 ele disse, ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Deus estava chamando ele como profeta, constituindo como um atalaia, como um porta-voz de Deus, um anunciador da mensagem de Deus. E ele então, querendo se desculpar com a sua pouca idade, com os seus 23 anos de idade, ele disse, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Então o Senhor dá uma correção. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quantos eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Se eu te mandar você vai, e se eu ordenar você vai falar. Quando Deus falou os planos dele para Jeremias, Jeremias ficou meio assim, titubeando. Nós sabemos de uma coisa, não importava para Deus, veja, para Deus não importava aqui a própria opinião que Jeremias tinha de si mesmo, mas o que Deus via em Jeremias e o que Deus ia fazer em Jeremias, é isso que importava. Deus estava querendo dizer para Jeremias, Jeremias, não importa o que você pensa sobre você, o que importa é o que eu quero fazer com você. Deus providenciou para Jeremias aquilo que ele estava precisando. Jeremias estava talvez preocupado. A responsabilidade, o dever era um alto dever, era uma alta função, um ministério grande que Deus estava mostrando que ele teria pela frente. E então ele viu a sua incapacidade, ele achou que não tinha condições, mas Deus estava providenciando o que Jeremias precisava. No versículo 7, a capacidade. A quem eu te enviar irás. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Capacidade. Deus estava falando para Jeremias, eu te dou capacidade, Jeremias. Fica tranquilo. É o que Deus diz para você hoje, para nós hoje. Eu te chamei, te conheci, te constituí. Então não venha com desculpas não, eu te dou capacidade para você fazer a minha obra. No versículo 8, de número 8, o Senhor garantiu a sua presença. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor garantiu a presença dele para Jeremias. Eu sou contigo, Jeremias, não temas. O Senhor deu então capacidade, a sua própria presença, e agora Deus está dando a Jeremias as suas palavras. Eu te dou as minhas palavras, versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras.
Lucas capítulo 12, verso 12. Não temas das coisas que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará. Nós temos uma função igual a de Jeremias. Nós somos porta-voz de Deus, anunciadores da palavra, nós somos profetas de Deus, nós somos um povo escolhido para anunciar a virtude daquele que nos tirou, que nos transportou das trevas para a luz. Então Jeremias estava agora aqui, sendo capacitado por Deus, com a presença de Deus e com a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, olha aqui o versículo 9, e eu vou te fazer uma pergunta. O Senhor disse, ele estendeu as mãos, tocou na boca de Jeremias e disse, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Aí eu tenho uma pergunta para você. O que Deus quer que você faça para Ele? Que você medite sobre isso. O que será que Deus quer que façamos para Ele? Se Deus tem uma obra para você, não é quem você a fará, não é você quem vai fazer ela. É Deus quem vai estar trabalhando por meio de você. É isso que nós temos que meditar. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, a fazer para Deus, não é nós exatamente que vamos fazer, somos instrumentos, mas é Deus que faz através de nós. É Ele que está trabalhando e estará trabalhando por meio de nós, por meio de você. Nós vemos, por exemplo, voltando aqui para o versículo 5, o que faz um homem, uma pessoa ser especial, é a presença na vida da pessoa, Deus na vida da pessoa presente. Então, o nosso valor não está no que nós fazemos, mas por quem nós somos, ou seja, somos filhos de Deus. Quando a gente começa a meditar nestas coisas, quando a gente começa a fixar o nosso pensamento na palavra de Deus, que nós somos especiais, é porque a presença de Deus está em nossas vidas. Então o nosso valor não está naquilo exatamente que nós fazemos, ou no que realizamos, mas é porque nós somos filhos de Deus. Esse é o fato. O versículo 12, o Senhor diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então nós precisamos crer no cumprimento diário do plano divino de Deus para a nossa vida. Você precisa crer no cumprimento diário do plano divino de Deus para a sua vida. Aquele que em ti começou a boa obra, Ele está dia após dia trabalhando em você. É o oleiro trabalhando no barro, formando o vaso, dando forma. Jeremias 1:12, Deus diz bem claro, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E aqui mesmo no livro de Jeremias, no capítulo 29, o verso 11, aqui Deus estava falando com o povo dele, e está falando hoje com você, está falando comigo, 29:11, aqui de Jeremias. Eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É somente Deus quem sabe o que é melhor para nós, que tem os melhores planos para nós. Eu é que sei, que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. E se virarmos a página da Bíblia até o versículo 31 aqui de Jeremias, no versículo 3,
Na parte B do versículo, a palavra diz bem claro: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, ou seja, misericórdia, te atraí. Com amor eterno eu te amei. Nós somos amados por Deus. Deus nos ama de uma forma tão incondicional, tão maravilhosa, tão profunda, tão intensa, que nós não podemos medir a largura, o comprimento, a profundidade e a extensão do amor de Deus. A mente humana não consegue medir. E além do mais, o amor de Deus é um amor que não acaba. O amor de Deus por você e por mim, ele não acaba, porque ele é um amor eterno, assim como o próprio Deus é eterno. E nós também estamos agora na presença de Deus, e em Cristo Jesus somos uma nova criatura para viver uma vida eterna, para sempre, com o Senhor. No livro de Jó, capítulo 42, verso 2, Jó fez uma confissão para Deus, diante das revelações de Deus. A partir do capítulo 38 do livro de Jó, Deus começou a falar profundamente ali com o seu servo, a partir do verso do capítulo 38. E Jó, olhando para Deus, ali na sua intimidade com Deus, ele disse para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Quando Deus nos dá garantia, quando Ele deu garantia para Jeremias, venha fazer a minha obra, te chamei para profeta, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca, eu tenho te dado capacidade, eu tenho te dado a minha presença, eu tenho te dado as minhas palavras para que você venha fazer a minha obra, para que você seja o meu porta-voz. Então Jó olhou para Deus e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós temos que declarar isto para Deus também. Agora eu quero chamar a tua atenção, ainda voltando aqui no versículo 5 de Jeremias. O versículo 5, ele responde coisas importantes. As pessoas passam pelo mundo, pela vida, e a vida inteira se perguntam: quem sou eu? As pessoas não conseguem entender quem são elas. Elas não se conhecem. Quem sou eu? As pessoas se perguntam. A palavra de Deus aqui responde em Jeremias, versículo 5. É Deus dizendo: eu te formei. Quem é você? Você é alguém que Deus formou. Eu te formei. Muitas pessoas se perguntam. A segunda coisa aqui. A primeira é: quem sou eu? A segunda: quem se importa comigo? As pessoas têm esse questionamento pela vida fora. Quantas e quantas pessoas você já encontrou que passam o tempo todo perguntando para si mesmo: quem se importa comigo? Agora Deus diz: eu te conheci. As pessoas muitas das vezes também se perguntam, olham para dentro de si mesmo, não vê valor nenhum, se desvalorizam mesmo. As pessoas olham para si mesmo, não vê nada de valor e dizem: eu tenho importância? Eu tenho alguma importância? Aí Deus diz aqui, verso 5: eu te consagrei. As pessoas olham de um lado para o outro, correm de um lado para o outro, meditam e ficam pensando:
com esta grande indagação, interrogação, é um ponto de interrogação muito grande que tem. Ela se pergunta: existe um propósito na vida? Há algum propósito na vida? Aí Deus diz aqui no versículo 5: eu te constituí. Quando o homem, uma mulher, serve a Deus, ele obtém respostas para estas questões fundamentais da vida. Quem sou eu? Quem se importa comigo? Eu tenho importância? Há um propósito na vida? Veja, a palavra de Deus tem respostas. Mas muitas pessoas não buscam a Deus porque tem medo de encontrar a Deus. É esquisito, mas é verdade. Muitas pessoas não querem buscar a Deus porque tem medo de encontrar a Deus e ouvir de Deus aquilo que eles não querem ouvir. Mas graças a Deus que nós o servimos, graças a Deus. E na leitura aqui do versículo 6 até o 10, se você ler com calma, você vai... Eu vou resumir uma frase, o versículo 6 até o 10 aqui, de Jeremias 1. Na obediência para assumir uma tarefa, também se encontra a força para realizá-la. Quando você obedece a Deus e você assume a sua tarefa para realizá-la, Deus vai te dar força, Deus vai te dar capacidade. Deus deu capacidade para Noé construir a arca. Deus deu a capacidade para Gideão com 300 homens lutar. Era 1 contra 450, era uma batalha muito grande. Deus chamou Josué e o povo para rodear Jericó por 7 dias. E as muralhas caíram pela obediência do povo. E tantos outros homens de Deus que Deus levantou para uma grande obra sobre a terra. Deus, Ele quer que você e eu creiamos sempre nele, na sua capacidade, no seu poder. Nós precisamos a cada dia nos firmar na palavra de Deus. A cada dia nós precisamos estar firme na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor seja contigo a cada dia. Medite no capítulo 1 de Jeremias. Jeremias que no original grego, eu gosto disso. Irmiahu é o nome dele. Irmiahu, Jeremias. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Medite na palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. Se inscreve no meu canal aqui no YouTube se você ainda não se inscreveu. Clique no sininho para receber. Eu estou gravando todos os dias. E você compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Amém.